55, pronto, acabou, ponto final no A Voz do Povo desta terça-feira, para que eu possa desde já estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui para apresentar o Educador a meio-dia, daqui a pouquinho, né? Mas antes tem que passar aqui pelo colóquio para bater cartão aqui, certo, seu Caio Bortolã? Bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia para todo mundo que nos ouve e vê pelo AM 1020, ainda provisoriamente nós estamos operando com uma potência menor. Já a partir de amanhã ou de quarta-feira nós começaremos a construção de uma nova torre no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis, no YouTube da Educadora, educadora.tv, e a partir de hoje, Ivan, o seu programa A Voz do Povo também é transmitido ao vivo no Facebook e o colóquio também está sendo transmitido neste momento ao vivo pelo Facebook, o que nos leva a mais lugares e favorece a interação dos nossos ouvintes, seguidores, fãs e espectadores. Legal, no Facebook você vai acompanhar o colóquio de qualquer ponto deste mundão de Deus, não é mesmo? Basta estar conectado na internet. Todos esses esforços estão sendo feitos a fim de que você, que costuma ouvir a Educadora todos os dias no rádio, não sinta tanto esses dias em que nós estaremos operando com potência reduzida em função da queda da nossa torre. Repito, a torre antiga está sendo retirada hoje. A nova torre começa a ser construída ainda essa semana. Em 20, 25 dias no máximo, nós estaremos com uma nova torre de pé, transmitindo com a mesma ou com melhor ainda qualidade de som e melhor ainda qualidade de sinal. Por enquanto, nós lançamos mão de todas essas opções. O site educadora.am, vai no computador, digita educadora.am, os aplicativos que são de graça e que você baixa no celular, para iOS, para Android, para Windows Phone, também na rede mundial de computadores, nas redes sociais, no Facebook você nos ouve ver, e finalmente no canal da Educadora no YouTube da Educadora, educadora.tv. Ivan, dá para nos pegar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Pegue à vontade. Em qualquer lugar desse mundão de Deus você pega a Educadora. Estando conectado com a internet, né, na World Wide Web, a WWW, a rede mundial de computadores. Pouca gente sabia, inclusive, né? Pouca gente sabe que WWW é exatamente isso, World Wide Web. É a rede mundial de computadores. Estando conectado à rede mundial de computadores, um abraço, você está pegando a Educadora de qualquer lugar deste mundão de Deus. Tem muitos assuntos para falar, né, Ivan? Você falou agora há pouco da vitória do São Paulo ontem. Falei. Eu vi o jogo, como jogou mal o São Paulo. Como tem jogado mal o São Paulo. Mas você não percebeu? Eu senti isso, Caio. Senti, né, ali vendo pela televisão, que os caras estão com o emocional arrebentado. A bola queima no pé, né? O Cueva saiu de campo reclamando muito, gesticulando. Saiu vaiado por uns, aplaudido por outros. O fato é que quando a gente vê o Avaí jogar, a gente tem a certeza que o Avaí vai cair, né? Alguns times a gente pode dizer que estão predestinados. Corinthians jogou contra o né? Vitória no domingo. Vendo o jogo, a gente tem a certeza que o Vitória vai brigar para não cair. Avaí, o Atlético Goianiense vai cair. O Atlético Goianiense simplesmente tomou de 4-2 do Vitória, do Coritiba. Coritiba é um time que o ano passado, Coritiba, ele fez alguns bons jogos, né? É um time interessante, o Coritiba, muito aplicado taticamente. É treinado pelo Pachequinho, que jogou no Curitiba. Um atacante baixinho, muito rápido. Aliás, na mão do Pachequinho. Esquerdo. Foi na mão do Pachequinho do ano passado que o Coritiba fez a sua melhor sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. E foi um time, assim, aplicadíssimo taticamente. Não sei até quando que aguenta Mas isso. Perdeu os dois melhores, né? O zagueiro Juninho e o Rafael Veiga, que foram comprados pela Crefisa para jogar no Palmeiras. Agora, o futebol é uma coisa interessante. Você pega um time como o Fluminense. Mas tem ainda o Kleber Gladiador, lembra dele? Sim, tá lá. Kleber Gladiador. É um centroavante, sempre perigoso. É o goleador do sempre Curitiba, perigoso. Que foi campeão paranaense. Agora, você pega um time como o Fluminense, por exemplo. O Fluminense ganhou do Santos por 3-2 na abertura do campeonato, lá no Rio de Janeiro. Ganhou do Atlético Mineiro em Minas Gerais. E foi jogar com o Atlético Mineiro em Minas Gerais, ganhou 2-1. Aí você olha no time do Fluminense, assim, e você procura o craque.
Cadê aquele jogador que seja o jogador... O Sornosa, né, que se machucou, que não joga mais o brasileiro. Mas não tem. Gustavo não Scarpa tem. também estava contundido. Então, são bons jogadores, mas não tem nenhum. Não tem nenhum craque, nenhum expoente assim que você possa Mas tem um craque no banco. Abel Braga. Então, o Fluminense é o tipo do time, Caio Bortolã, que é um time que tem bons jogadores, né, bem distribuídos e em um time organizado taticamente, e que supre essa coisa do craque, né? Porque todo mundo acha que o time tem que ter um craque, tem que ter um... Né? Hoje não tem mais craque. Mas vai brigar entre os 8 primeiros, vai estar entre os 8 primeiros, vai brigar lá em cima, assim como o Cruzeiro vai estar entre os 8 primeiros, o Grêmio vai estar entre os 8 primeiros, o Atlético Mineiro vai estar entre os 8 primeiros, o Flamengo possivelmente esteja também entre os 8 primeiros, o Palmeiras é o favoritíssimo, né? Deve ganhar o campeonato com sobras, se a coisa do grande elenco valer, se bem que o elenco do Palmeiras foi colocado à prova contra a Chapecoense e perdeu da Chapecoense. Mas né? O Palmeiras colocou... reserva. Tá bem, mas o Palmeiras colocou em campo 4 ou 5 titulares, né? Os jogadores que vêm atuando muito, né? Porque o Keno vem atuando muito, o Roger Guedes vem atuando muito, o Tietê jogou, quem mais jogou? Fernando Praz jogou, o William jogou, e o Palmeiras tem o maior elenco e o melhor elenco do Brasil. A Chapecoense é um time interessante, viu, Ivan? Empatou em casa, na casa do Corinthians com o Corinthians e ganhou na casa dela, a Chapecoense. É um time que pode oscilar mais do que o normal, né? Mais do que se espera de um time de futebol da Série A, mas é um time capaz de boas apresentações. E o gol da vitória da Chapecoense sobre o Palmeiras foi muito bem feito, muito bem elaborado, jogado trabalhado. Agora, Atlético Goianiense, Avaí, Vasco da Gama, Vitória, são times que vão brigar notadamente lá embaixo, né? O Atlético Paranaense começou muito mal, mas acho que vai se recuperar ao longo da competição. Talvez brigue pela Libertadores, né? Que dá uma não vai brigar para ser campeão. Né? O Atlético do Paraná é outro time assim também. Muito irregular. E o Brasil tem aí pelo menos 10 times que vão brigar pelos 8 primeiros lugares. Eu não acho que o São Paulo vai ficar, por exemplo, entre os 10 primeiros. Né? Devem ficar entre os 10 primeiros. São Paulo é uma dúvida cruel. Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, já falei de 4, Cruzeiro, Fluminense. Acho que o Corinthians fica entre os 10 primeiros, o Santos fica entre os 10 primeiros, e aí tem Botafogo do Rio, tem Atlético Paranaense, tem a Ponte Preta chegando. Deve ser mais ou menos isso ao longo da competição. Acho que o São Paulo fica na parte de baixo. Não vai brigar, evidentemente, para não cair, mas vai ficar na parte de baixo da tabela. Para brigar por uma classificação para a Libertadores do ano que vem, o São Paulo tem que contratar muito e bem ainda, né? Não é isso? A grande questão de contratar ou resolver os seus problemas internos lá, né? Contratar onde? Tem que trocar de técnico. Bom, estão disponíveis no mercado técnico? Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira, Cristóvão Borges. Todos esses estão disponíveis. É só contratá-los. Levir Coupe. A gente fala que o Flamengo não tem técnico, de fato não tem. Mas não tem a quem recorrer. Vai contratar quem o Flamengo? Difícil. Né? Os melhores do Brasil estão empregados. O Tite na seleção, o Cuca no Palmeiras, o Mano no Cruzeiro, o Abelão no Fluminense. Nenhum deles vai sair do seu time. Eu gosto do estilo do Abel. O Abel não é porque está fazendo esse trabalho no Fluminense, não. Mas fez outros bons trabalhos, no Inter, na Ponte Preta, no próprio Fluminense, foi campeão brasileiro. É um bom treinador. Salvo engano, foi campeão mundial pelo Inter, né? Era o técnico do Inter campeão mundial, Abel, não é? Isso. Você faz restrições ao Levir, mas eu gosto do estilo ultrapassado, do Levir. Levir é ultrapassado. Eu gosto do Levir. O Levir é um cara inteligente, viu, Caio? Ele é um cara muito inteligente. Não há dúvida. Um cara que tem uma bagagem cultural. Não sei por que você fala que ele é ultrapassado. Por que ele é ultrapassado? Qual foi o último grande trabalho do Levir? Sim, mas o grande trabalho do Levir. Qual foi o último grande trabalho de todos esses técnicos aí? Não, né? O Cuca foi campeão brasileiro. O Abel está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Pegou o Palmeiras. O Tite foi campeão brasileiro com o Corinthians, está fazendo o que nós estamos vendo com a seleção brasileira. Sim. O Paulo Autuori levou o Atlético do Paraná à segunda fase da Libertadores. O Jair Ventura levou o Botafogo primeiro à Libertadores e depois à segunda fase da Libertadores.
O Roger já não está conseguindo reeditar o sucesso que teve no Grêmio no Atlético Mineiro. Você vê como Sucesso relativo também, tá né? bom, mas, que o Roger Machado mas o teve sucesso relativo dele no Grêmio Grêmio está muito superior ao que está acontecendo no Atlético Mineiro. Com todas as ressalvas que eu possa ter ao Paulistinha, porque eu acho que o Paulistinha não tem valor nenhum. Não tem valor para esses grandes times, que fique bem claro, para Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Mas o Carille é campeão paulista. E com todas as ressalvas que eu faço ao Carille. Não tem valor, vírgula. O Carille é campeão paulista. Não, perca para você ver. Lá na Vila foi uma crise dos diabos perder o Campeonato Paulista. Aliás, o Carille conseguiu fazer do Corinthians um time limitado tecnicamente, um time organizado. Pergunte se um o time palmeirense que marca gostou. bem, um time que se defende bem, um time que raramente sofre gols, não joga bonito, não encanta, não alegra a sua torcida, mas 1-0 aqui, 1-1 lá, 2-1 aqui. Então, mas é um time... E assim, o time do Corinthians é um time que certamente vai brigar na ponta. Vai ser campeão brasileiro? Acho que a possibilidade do Corinthians ser campeão brasileiro é de 1%. Né? A possibilidade do Palmeiras ser campeão brasileiro é de 90%. Depois você pega os 10% restantes e divide entre todo mundo. Mas o Corinthians certamente vai estar ali num quinto, num quarto lugar, talvez num terceiro, num sexto lugar. Na zona da Libertadores o Corinthians deve estar. O que eu falei para o Fluminense serve para o Corinthians. Quem é o jogador de expressão do Corinthians? O Rodriguinho. O Rodriguinho é um daqueles casos, né, como Cueva do São Paulo, acha que joga mais do que joga. Roger Guedes do Palmeiras, acha que joga mais do que joga. Rodriguinho, nem sei se ele acha que joga. Agora foi convocado para a seleção brasileira. Quem vê o Rodriguinho em campo, no estádio, não consegue entender como o Rodriguinho consegue ser titular do Corinthians, quanto mais convocado para a seleção brasileira. Mas, enfim, né? Mas é um jogador Deixe pra lá, um jogador que tem lampejos de craque. Mas não tem condições de ser titular do Corinthians. Lampejos de craque, não é Quanto um craque. mais ser tratado como melhor jogador do Corinthians. Mas o Corinthians está um time assim, não é? Como eu falei, o que eu falei para o Fluminense serve para o Corinthians. É um time apenas de jogadores apenas razoáveis, mas que o técnico conseguiu dar uma formatação para ele, uma formatação muito positiva. O Corinthians tem um bom goleiro, o Corinthians tem dois bons laterais. O que é o Corinthians? O Fagner e o Arana. É um time eficiente. Tem um bom zagueiro, o Pablo. Tem dois bons volantes, o Gabriel. O Palmeiras deixou o Gabriel sair para contratar o Felipe Melo. Se o Palmeiras perder a Libertadores, o culpado é o Felipe Melo. Olha o tamanho da lambança. Felipe Melo, que ontem, inclusive, brigou no treino. O Corinthians tem o Maicon, que é um menino que vai. Felipe Melo brigou no treino? Brigou no treino. Brigou no treino. De novo? Brigou no treino. Eu acho que o palmeirense deve arrancar os cabelos, né? Time recém-campeão brasileiro, acertou e muito em algumas contratações, foi trazer o Felipe Melo. Amanhã, se o Palmeiras perde a Libertadores, a culpa é do Felipe Melo, né? Que foi o culpado pelo Brasil ter perdido a Copa de 2010. É o Felipe Melo, são os efeitos da contratação do Felipe Melo. Mas os dirigentes não aprendem, né? O torcedor também não aprende, né? O torcedor parece que gosta, né? Que é, de certa maneira, em certa medida, é masoquista, né? O torcedor de futebol. Agora, Ivan. Oi. Sábado é dia de gritar, é campeão aqui em Limeira, né? Pela primeira vez em muitos anos. É dia de gritar, é campeão. Sabe que me preocupa um certo afrouxamento, até do time, que já fez a sua obrigação, né? De ter subido para a Série A2, mas principalmente do torcedor, né? Torcedor, eu tenho medo, eu tenho a preocupação que o torcedor entenda que já fez a parte dele. Naquele jogo do acesso contra o Monte Azul, quando 10 mil pessoas foram ao Limeirão. Os ingressos estão à venda em vários pontos pela cidade e eu acho que nós temos de repetir esse discurso, pode parecer cansativo, mas o limeirense, independente de gostar de futebol ou não, né? O leonino certamente, mas aquele que gosta de futebol, o limeirense, deve ir ao estádio e de preferência vá ao estádio e leve a sua mulher, leve os seus filhos, não é? Leve a sua namorada ou o namorado, insista com ele para que ele vá, leve os seus amigos, vá em turma para o estádio, porque o Nacional não vai trazer torcida, então certamente não haverá riscos de confrontos ou brigas, mas a torcida da Inter tem nas mãos a possibilidade, já que empurrou o time para a Série A2, de começar junto do time a escrever uma nova história que pode, quem sabe, Ivan, daqui a um ano nós estejamos falando aqui da Inter novamente na Série A1.
E a participação do torcedor é fundamental, como do empresariado também é. Eu ganhei de presente uma camisa da Inter, agradeço muito a direção da Internacional, autografada pelos jogadores, uma camisa que foi autografada pelos jogadores após a subida do time para a Série A2, e eu vou guardar, claro, como faço com as outras que tenho com muito carinho, mas é fundamental a participação do empresário. Na camisa da Inter há pelo menos 6 ou 7 empresas que contribuem com o futebol da Internacional, mas é fundamental a participação do torcedor, Ivan. O torcedor tem de ir ao estádio, tem de comprar ingresso. Mas no meio da crise, o Brasil vive crise de expectativa, crise política, crise econômica, o povo está sem dinheiro, mas compre o seu ingresso, se der, compre uma pipoca, porque a economia gira a partir disso, Ivan. Gritar é campeão, compre o seu Guaraná. Tem preço. Vai ser um momento absolutamente histórico, né? No próximo sábado, pô. o Naldo dizia ontem, no programa de esportes da Gazeta de Limeira, que a entrada do Limeirão será modificada, a posição das catracas vai ser modificada, a fim de que a entrada flua, os torcedores o público tenha maior fluidez na entrada do Limeirão e o pessoal não fique na fila esperando o jogo começar, porque isso aconteceu. Nos últimos jogos, teve torcedor que demorou a entrar no estádio e quando entrou o jogo já tinha começado. Então, a posição das catracas vai ser mudada. É importante que o torcedor vá e leve toda a sua família, vá e leve a torcida, vá e ajude a Internacional a pagar suas contas, Ivan, porque uma grande arrecadação vai ajudar a Inter a pagar suas contas. Isso que é o triste, né? Depois vem a Copa Paulista, não é? A possibilidade da Inter, em ganhando, decidir entre a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista da Série D. Quer dizer, é um processo, ainda que demorado, que longo de reconstrução, que depende fundamentalmente do torcedor e do empresariado local. Esse que é o grande problema da Inter, está com as suas contas todas comprometidas, né? Por exemplo, que desse uma arrecadação de 3 milhões de reais no sábado no Limeirão, né? Esses 3 milhões de reais serão sequestrados pela Justiça, já estão sequestrados pela Justiça, toda a arrecadação da Internacional está sequestrada pela Justiça para pagamento de débitos que o clube tem, né? Infelizmente, essa é uma situação, não sobra nada para pagar o cafezinho, né, rapaz? Nosso colega João Vitor Fedato informa agora, Ivan, muito obrigado ao Fedato pela informação, que cada ingresso comprado pelo torcedor, cada torcedor que comprar o seu ingresso ganha um pôster do time, se Deus quiser, do time campeão. Um pôster do acesso, que era uma tradição. Você se lembra, Ivan, que a Placar lançava uma edição dos campeões? Não sei se lança ainda, confesso que não sei se ainda tem essa placa. Eu era moleque, eu adorava comprar. Placar acho que não tem mais nas bancas, revista, né? Placar, eu adorava comprar a Placar. Adorava as edições dos campeões regionais. Você sabia, né? O moleque sabia, como eu, na época, sabia quem é que ganhou o campeonato amazonense, quem é que ganhou o campeonato paraibano, quem ganhou o campeonato piauiense, porque a Placar trazia encartados todos os pôsteres. E eu também gostava da musa de Placar. Você lembra disso, Ivan? Da musa de Placar? Musa do Placar? De uns tempos. Essa fase aí da Placar eu não peguei, rapaz. De uns tempos essa parte. Bom, a Placar, num certo momento, começou a publicar também umas fotos de umas mulheres gostosas, de fio dental, era uma beleza. Para a molecada, aquilo, Ivan, era algo... Para a molecada e para a mais manjada também, né? Para a molecada, aquilo era uma delícia. A informação do Fedato é quem comprar no Limeirão, o ingresso para a partida Inter e Nacional da capital, no próximo sábado, aí sim ganha o pôster do acesso da Internacional. No Limeirão, só na bilheteria. Na bilheteria do Limeirão. Portanto, muito bem. Compre, colabore com a Internacional. E depois, por conta desses problemas, né, financeiros... Esses problemas não são da atual diretoria, não é, Ivan? Não, esses problemas se arrastam há anos e anos. Vem de lá para cá. É aquela bola de neve que vem a cada inverno, né? Se acrescentam alguma coisa, né? Mas eu digo assim, agora era a hora a direção da Internacional, não sei exatamente que tipo de evento, que tipo de ação realizar, mas era a hora da Internacional pensar em alguma ação no sentido de fortalecer o seu caixa, né? Porque o ano que vem, Série A2. E Série A2 do Paulista é um outro nível, né? Você precisa ter um time mais bem reforçado do que este,
um time melhor do que esse. Não adianta pensar que vai botar esse time aí na Série A2 que vai resolver o problema, que não vai, né? O fato é, Ivan, que o trabalho tem sido bem feito. Há um planejamento de gestão, né? Há um planejamento estratégico e há também, pelo que eu pude apurar, um planejamento de marketing. No ano que vem, Ivan, as coisas, apesar de ficarem mais difíceis no aspecto técnico, Sim. ficam mais fáceis, porque supõe-se que mais torcedores vão ao estádio ao longo de toda a competição, mais patrocinadores vão se interessar por patrocinarem, né, por patrocinar o time da Internacional, e também as verbas da federação são maiores, não é, Ivan? Então mas a as Internacional verbas, receberá mais dinheiro da mas as verbas federação. estão sendo sequestradas, Caio. Por isso que eu estou falando, essa questão, de realizar alguma ação. Essa questão jurídica eu não sei como é que vai ser resolvida, sim, né? sim. Mas é bem provável que seja dado um jeito e que o time tenha maior receita para investir no futebol. Porque não tem segredo, Ivan. Um bom time é um time com condições de subir, um time com condições de subir é um time que vai chamar a atenção dos empresários do futebol e de outras equipes, porque quem faz receita no futebol é o atleta, é a venda do atleta. É assim que funciona. Né? Então, se desse elenco da Internacional, eu não sei quanto que a Internacional tem de participação em cada atleta. Realmente não sei. Mas a Internacional, nesse elenco, eu não sei se há jogadores formados aqui. Eu, de fato, não sei qual é a participação que a Inter teria. Participação mínima, né? Às vezes o empresário traz aqui com coloca para jogar, esquema, né? Se der certo, se vender, você tem um percentual, né? Mas o dinheiro grande do futebol, sobretudo para equipes menores como a Inter, vem da venda dos atletas. E com isso vai se Lucas pagando. Lima foi o último, né? Mas não sobrou nada para a Inter, né? A esperança da Inter era que o Lucas Lima fosse vendido para um clube da Europa. Aliás, não vai sobrar nada para o Santos, porque o Lucas Lima não vai... Tem 10%. Não, o Lucas Lima não vai renovar o contrato com o Santos. E daqui a 6 ou 7 meses, a diretoria do Santos quer porque quer renovar. A diretoria do Santos está dizendo. Mas o Lucas Lima... Só se a diretoria do Santos estiver mentindo para o seu torcedor, o que não é difícil, né? Não vai renovar. O que não é difícil, mas a diretoria do Santos está dizendo que o Lucas Lima deve renovar por mais 5 anos. O Lucas Lima é daqueles jogadores que acha que joga mais do que joga, né? Para começo de conversa. Ele acha que é melhor do que realmente é. O Lucas Lima tem mercado em times médios da Europa e em times da China. Ele não quis ir para a China, o que deixou fula da vida a diretoria do Santos. Agora, se ele renovar com o Santos, ele não consegue o que naturalmente irá conseguir daqui a 6 ou 7 meses, quando vence o seu contrato, que é assinar com qualquer time de futebol. Por que o Lucas Lima assinaria com o Santos, sendo que, se ele não renovar com o Santos, ele deixa o Santos e o dinheiro fica todo para ele? É evidente que o Lucas Lima não vai renovar com o Santos Futebol Clube. Isso aconteceria, seria muito bom para ele se ele tivesse um negócio agora. Se ele tivesse uma proposta concreta, efetiva agora. Ele não tem, efetivamente não tem. Se ele não tem, o caminho dele é renovar com o Santos. Não, ele pode jogar. Não, ele pode ir para a China, para ganhar um dinheiro que ele nunca viu na vida. Né? Então ele tem o mercado da China. Mas parece que não é o que ele quer. Ele tem o mercado da China e tem o mercado também dos times de Portugal, por exemplo. Ele pode jogar no Porto, no Sporting de Portugal, e pode jogar em times médios da Itália, da Espanha, mas não vai para o Real Madrid, não vai para o Barcelona, não vai para o Chelsea, não vai para o Bayern de Munique, né? Porque o Lucas Lima, repito, é um caso típico de um jogador que acha que joga mais do que joga. Agora, ele não seria inteligente da parte dele renovar com o Santos, Ivan. Porque se ele não renova com o Santos, no ano que vem, ele pode jogar aqui no Brasil. Na virada do ano, ele pode assinar, por exemplo, com o Palmeiras, que está com dinheiro agora, e pode jogar no Palmeiras, um time mais competitivo, com mais chances de conquistar títulos e ganhando mais dinheiro. Então, acho que dificilmente ele renova o seu contrato com o Santos. Seria uma burrice renovar nesse momento da carreira e nessa fase do contrato. A gente nunca sabe o que é que move as pessoas, Caio Bortolã. Há pessoas que são movidas única e exclusivamente pelo dinheiro. Aliás, está escrito isso lá na Casa dos Romeiros, né? Casa dos Romeiros. Está escrito mais ou menos uma coisa... Você quer comparar Romero com jogador de futebol? Uma coisa parecida. Não estou comparando o Romero com jogador de futebol. Estou dizendo do que move as pessoas, né? Lá está escrito isso, que tem certas pessoas que são tão ricas que só têm dinheiro. Só tem dinheiro. Né? Talvez seja o caso desse Joesley, aí não sei.
E tem pessoas que se movem, né, por outras razões, por outros motivos. Entendi. Você está apostando no amor à camisa. Não, isso não Você existe. está apostando que o Lucas Lima, por amor à camisa, vai renovar com o Santos por mais 5 anos, para numa eventual negociação deixar mais dinheiro para o Santos e ficar com menos dinheiro. Não, é que você está falando tanto dessa coisa do dinheiro. O Lucas Lima teve a oportunidade, meu Deus do céu. Ele recebeu uma proposta para ir para a China para ganhar o quê? 5 milhões por mês, uma coisa assim. Ele não foi para a China porque ele achava que tinha bola para jogar no Barcelona. Dinheiro de propina desses escândalos aí. Ivan, e ele não quis ir. Ivan, sejamos razoáveis. Ele não quis ir. Ivan, ele não quis jogar na China porque ele achava que tinha bola para jogar no Barcelona. O Barcelona não quer o Lucas Lima. Mas então não o Real Madrid não quer o Lucas Lima. Mas não é só dinheiro. Ele vai receber uma proposta talvez de um Valladolid, de um Celta de Vigo, de um Alavés, não sei. De um Torino da Itália. Não sei. Esses times que vão querer contratar o Lucas Lima. Sei. Você é muito rude com o rapaz. Um Sporting de Portugal. Você já determinou o fim da carreira do cara. Então, agora, isso aconteceu com o Alexandre Pato. A China quis levar o Alexandre Pato quando ele tinha voltado para o Corinthians. Ele não quis. Ele achava que podia jogar no Chelsea. Conseguiram uma negociação para ele no Chelsea. Ficou no Chelsea um período, acho que fez um gol apenas. O Chelsea não quis a permanência dele. E onde ele joga hoje? Na China. Porque o jogador de futebol, em muitas vezes, ele tem uma certa dificuldade para pensar. Ele acha que ele pode mais do que realmente pode. Aliás, no mundo artístico também tem isso. Também tem cantor que acha que canta mais do que canta. Tem cantora que acha que canta mais do que canta. Tem jogador de futebol que acha que joga mais do que realmente joga. O mercado é que diz isso. Não é o mercado que manda? Não é negócio? É o mercado que diz isso. Se ele, de repente, tem uma possibilidade, aparecer uma oportunidade no mercado, quem sabe? Bom, Ivan, cantores esses sim cantam muito. Está confirmada a vinda da dupla Christian Ralph. No Baile da Rainha do Rodeio de Limeira, o rodeio vai voltar com força total. São 6 atrações em 5 noites. A Educadora é a rádio oficial do Rodeio 2017. Até o rodeio, que é em setembro, nós vamos falar muito dessa festa que o povo queria de volta. E o importante é atender à vontade do povo. O importante é fazer o que o povo quer que seja feito. O povo gosta da festa, gosta da montaria, gosta de ver touro pulando, gosta da alegria dos shows. O povo quer, precisa e merece ser feliz. Então é por isso que a Educadora anuncia com enorme satisfação, nós já havíamos anunciado, a volta com força total do rodeio de Limeira, inclusive com montaria, com boi pulando, montaria em touro e cavalo, e com grandes shows. E no dia 8 de julho, daqui a pouco mais de um mês, no Baile da Rainha, nós vamos escolher de novo Rainha e Princesas do Rodeio. Tem a dupla Christian Ralph se apresentando aqui em Limeira numa festa que será inesquecível. Bacana, Christian Ralph é legal. Bacana mesmo. Tem Christian Ralph aí em Nova York? É Nova York? É Nova York o nome da música? Nova York. Pelos compridos a rolar no vento. Como nós estamos no Facebook agora, nós podemos só tocar um pedacinho da música, pode cortar, porque senão a nossa transmissão é derrubada. Então vamos ter esse cuidado aí. Mas que o Facebook da Educadora, Ivan, caminha para 100 mil fãs. Ele é um Facebook oficial e ele é um Facebook reconhecido pelo próprio Facebook, pela empresa Facebook. Ele é reconhecido. Então, se nós tocamos música no Facebook da Educadora, o Facebook derruba, por uma questão de direitos autorais. Mas tem aí outras rádios que tocam música e a música não cai. Não cai, primeiro, porque o Facebook das outras rádios é muito menor do que o Facebook da Educadora. Segundo, porque não é reconhecido, não é oficial, como é o Facebook da Educadora. E porque também não tem o respeito que nós temos pelos direitos autorais. Aliás, tem gente que não tem respeito por direito nenhum, né, Ivan? Tem gente que não tem respeito por coisa alguma. Tem gente que faz as próprias leis, né? Que respeita as próprias leis e só elas. Tem gente que não tem respeito por coisa alguma, lamentável. Roger Moore morreu, Caio Bortolão. Aos 89 anos, o primeiro James Bond. Ele foi o primeiro? Foi. É? Antes do... Aliás, não sei se ele foi o primeiro ou se ele foi o segundo, né? Se o primeiro foi o Sean Connery e ele teria sido o segundo, Roger Moore. Ator inglês, se eu não estiver enganado, né?
foi o terceiro ator. O terceiro? Terceiro ator. Atuou em 7 filmes da franquia James Bond. Roger foi um dos mais importantes. O Roger Moore foi um dos mais destacados intérpretes. É uma franquia de muitos e muitos anos. Sean Connery, James né? Bond, Sean Connery acho que foi o que ficou mais marcado, né? Pela série. Pierce né? Brosnan também foi o 007. né? Menos, né? Já não tão. E agora tem um outro ator cujo nome, o primeiro nome é Daniel, se eu não estiver enganado, e o sobrenome. Eu não sou um aficionado por James Bond, Ivan, para ser bem honesto. Não, viu? eu também não. Mas foi o Roger Moore. Teve filme do James Bond, eu me lembro, aqui no Brasil, você se lembra? Então, é isso que eu ia dizer. O Homem dos Dentes de Ferro. O Roger Moore, isso. Que mordia o cabo do bondinho lá do Rio de Janeiro. Teve cenas no bondinho do Rio de Janeiro. Foi com o Roger Moore. Ou com Sean Connery. Foi com o Roger Moore. Eu tenho dúvidas, eu não me lembro exatamente. Foi com o Roger Moore, sim senhor. Olha aqui, em 1991, Moore visitou o Brasil, onde possou o ator Renato Aragão como representante nacional. Não é isso que eu queria achar alguma referência. Daniel Craig é o atual James Bond. Bond. James Bond. Muito bem. O James Bond à parte, Caio Bortolã, com essas e mais aquelas, vou bater minha rica plumagem. Nós faremos o programa agora, vamos discutir o corte de verbas da Prefeitura Municipal de Limeira para a APAI. E a gente me perguntando aqui se eu sabia falar alguma coisa, eu vi hoje no Facebook, rolou, né, nas redes sociais, rolou uma postagem lá de um pai reclamando que a Prefeitura não tinha repassado verbas para a APAI e que por isso os filhos dele foram dispensados da APAI, teve que tirar os filhos da APAI, estava muito bravo, falando um monte aqui do prefeito. Aí ele se somou um monte de gente, né? Comentando lá, falando um monte de coisa a respeito disso. Foi bom você tocar nesse assunto, porque é reforçar o pedido para o pessoal acompanhar agora. Educador a meio-dia, que as informações do Educador a meio-dia, nós vocês vão vamos trazer aqui, né? Apurar o que está de fato acontecendo, Ivan. Curioso como Paulo Radish e Mário Botion elegem-se de maneira muito parecida, ganhando a eleição no primeiro turno, ambos com pouco mais de 70 mil votos, representando a esperança de uma cidade, e tem inícios de governos muito parecidos, né? A questão dos ovos de Páscoa implicou nas duas gestões. O Mário Botion deu um jeito, Paulo Radish na época não, retomou a entrega no ano seguinte. A questão do corte no orçamento, ambos prometiam prefeituras mais enxutas, né? O Mário Botion efusivamente, em sua campanha política, disse que ia cortar comissionados, coisa que não fez. Né? Curioso como é curta a memória do brasileiro. Ele disse que trabalharia com menos da metade dos comissionados e não cortou. Também não cortou secretarias, não cortou comissionados, não cortou secretarias, cortou verbas, porque hoje, notadamente, o Brasil vive uma situação de crise, como vem vivendo desde 2015, crise política, crise econômica, está faltando dinheiro, então o prefeito tem que apertar o cinto. Houve a questão da humanitária, que a gente fica sem entender, não é, Ivan? A humanitária se socorreu da imprensa, da Gazeta de Limeira, da Renata Reis, e depois nós demos eco à notícia publicada na Gazeta de Limeira. O Mário Botion teve o seu dia de Paulo Radish, culpando a imprensa pela divulgação, atribuindo culpa à imprensa pela divulgação do fato. E depois disso eles chegaram num acordo. Eu, de fato, fico satisfeito pela boa intenção do prefeito em resolver a questão, mas fico preocupado com o fato do prefeito afirmar uma coisa para depois fazer outra. Em que bases foi firmado esse acordo? Porque o prefeito disse que não tinha mais dinheiro para dar para a humanitária. Depois, pela pressão popular, mudou de ideia e deu um jeito. E agora a questão da APAI, que é uma questão igual. Tudo isso passa pela falta de dinheiro, é evidente, mas passa pela Secretaria da Saúde, que tem agora, novamente, o ex-Silvio Félix, Gerson Hansen, com a mentalidade de que a Secretaria da Saúde tem que dar lucro, né? As pessoas vêm em segundo plano, o atendimento ao povo vem em segundo plano, mas a Secretaria da Saúde tem de dar lucro. E aí? O que assusta, que interpretação nós podemos fazer? É isso. Todo mundo quer
um Estado mais enxuto, né? Todo mundo quer um Estado mais leve, né? Para que não se consuma recursos importantes, né? Em mordomias, principalmente, né? Mordomias que a gente vê por aí, né? Todo mundo é Nos contra o tais desperdício, palácios né, Ivan? aqui do Brasil, né? Todo mundo é contra o Nos tais desperdício, palácios. os gastos exagerados. Agora, quando você vê, a corrupção, os desvios, a bandalheira, todo mundo é contra. quando você vê um governo criando problemas na área da educação, não se esqueça que os professores tiveram uma briga e foram buscar a justiça e só conseguiram reverter a situação, iam perder, né, recursos, só conseguiram reverter a situação na justiça. Então, na área da educação, o governo Mário Botion com problemas na área da educação. Na área da saúde, com as farmácias populares. Farmácias populares e agora Com o humanitário. PAD da Santa Casa. Com atendimento aos autistas. Agora, autistas. Agora, na APAI. Ora, todo mundo quer um Estado enxuto. Todo mundo quer um Estado mais leve. Todo mundo quer, se não o fim, a diminuição das mordomias neste país, né? Que são inúmeras e imensas, né? Agora, a custo... Todo mundo é contra o desperdício, né? Sim, todo mundo é Todo contra. mundo é a favor de uma gestão eficiente. Exatamente. E honesta. Né? Agora, quando você vê corte na saúde, na educação, no atendimento a crianças com necessidades especiais. Aí você fala, Né? não, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E a informação me parece que é confirmada, a APAI teve de mandar a gente embora. Então, diferentemente da humanitária, a humanitária ameaçou. E aí, Ivan, é a tática de greve, né? As ameaças acontecem, olha, se não der reajuste eu paro, né? Se não der tal reajuste eu não volto ao trabalho. É mais ou menos tática de guerra. A humanitária ameaçou, marcou data para parar. E o prefeito foi lá e resolveu a questão. Agora, a APAI já está cortando, já está demitindo. Não ameaçou. Mas a APAI demitiu. Não é de hoje, que a coisa está rolando lá. Já faz desde o final do ano passado que lá na APAI já se falava de problemas que poderiam ocorrer. Né? Quer dizer, a coisa veio se arrastando. E, infelizmente, se você não faz como fez a humanitária, né? Não escancara a coisa, não esculacha, não dá aquele esculacho, tu não vai empurrando com a barriga. Pois viu, mas a humanitária só fez o alarde. A APAI não fez o alarde. Então. A humanitária ameaçou fazer e não fez. A APAI não ameaçou, mas ao que consta já cortou atendimento e demitiu gente. Pois é. E agora, José? O que é muito pior. O que é muito pior do que fazer barulho. Né? Fez barulho, chamou atenção para o fato, aí o prefeito foi lá e se coçou. Então. No caso da APAI, é um caso diferente. Aquela coisa bem brasileira, né? Tem que escrachar, né? Tem que esculachar para acontecer alguma coisa. Tem que rolar barraco, né? E quando rola, o prefeito fica louco da vida Então. porque a imprensa divulgou o fato. Daí o prefeito faz nota oficial questionando a atuação. Lamentável, né? Lamentável a postura do prefeito, do seu ghostwriter, Carlos Quinelato, questionando a atuação da imprensa. Lamentável, não é papel do poder público questionar a imprensa, não é? Fez como o Paulo Radisch fez muitas vezes, fez como o Michel Temer está fazendo agora, questionando a gravação, ele não está questionando o fato, né? De ter recebido um bandido na sala dele, de ter ouvido de propina e não ter feito nada, não é? De ter apoiado o pagamento de propina. Esse fato ele não questiona, desse fato ele não fala. O que ele fala é da veracidade da gravação. Opa, pera lá, não é assim que funciona. Não pode funcionar assim. Na relação do governo com o povo tem a imprensa. A imprensa são os olhos e ouvidos do povo. Ela não pode ser questionada pelo simples fato de ter dado notícias que são verídicas. A imprensa não mentiu. A imprensa é questionada. Provavelmente nós sejamos questionados hoje por dar essa informação que preocupa pais de crianças com necessidades especiais que agora estão desassistidos, lamentavelmente. O que mudou, Caio Bortolã? Do Radisch para o Mário Botion? Nesse Brasilzão de Deus, nessa do Radisch para o Mário Botion, o que mudou? O Mário Botion é grisalho. Mudou de nome? O Mário Botion é grisalho. O Paulo Radisch tem aquele cabelo liso, né? Que a gente fala em tom de brincadeira, que parece que colocou uma tigela na cabeça e cortou o cabelo. O Mário Botion é muito magro
E o Paulo Radich parece que agora emagreceu, né? Mas o Paulo era barrigudo, faz tempo que eu não vejo o Paulo e o Mário Botion não. O Paulo Radich tem olhos castanhos e o Mário olhos azuis. O que mais? O Paulo Radich tinha o PT, que todo mundo batia. Mas o Mário Botion tem a turma do Silvio Félix. Quase toda a torcida do Silvio Félix voltou. À exceção do secretário Montesano, né, na educação. Sim. Né, mas os outros, as peças-chave do governo do Silvio Félix, estão lá trabalhando. Então, o que mudou de Paulo Radich para Mário Botion, ao ano, né? Nós estávamos em 2012, 2013, hoje nós estamos em 2017. Mudou basicamente isso que eu listei, né? Características físicas, né? Tá certo. Então tá bom. Né? O PT do Paulo é o Silvio Félix do Mário, então tudo como dantes no quartel. Mudou a de Abrantes. nomenclatura, então. É, Mudou a nomenclatura. exatamente. Tá certo. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, Ivan.